Dia, boa tarde e boa noite. Independentemente do horário que você esteja vendo, você será cumprimentado. Parafraseando esta frase vinda do filme A Vida de Truman, de Jim Carrey. Bem, o trabalho de hoje será apresentar um pouco sobre o Hyperloop, o transporte do futuro. O que seria o Hyperloop? O Hyperloop ele seria um trem de alta velocidade, que ele seria composto por cápsulas, tal qual a imagem está mostrando aí a lateral desta cápsula, que se você perceber tem uma certa semelhança com o que seria de uma aeronave, só que sem as asas, né? Elas seriam pressurizadas e colocadas em um túnel praticamente quase sem atrito, que haveria levitação magnética que iria induzir esse trem por sua alta velocidade pelos locais. Tal trem teria, em média, como está descrito ali, a capacidade de ir a uma velocidade aproximada até de 1.223 km por hora, mas uma média assim, de todos os tipos de Hyperloop seria em torno de 1.000 km por hora mesmo, carregando entre 28 a 48 passageiros, com uma média por dia, dependendo, obviamente, do quão a demanda for, de 160 mil passageiros, em sua capacidade máxima. Como seria o funcionamento do tubo, ou, né, do modo mais simples de se falar, o túnel em que passaria esse Hyperloop. Ele seria um tubo de vácuo, que o ambiente de baixa pressão, né, ele seria conseguido por meio dessas máquinas que estão em cima na primeira imagem, que seriam unidades de vácuo, que seriam projetadas para serem encaixadas em um container, que seria acoplado do lado de fora desse túnel. E ali, esse sistema ele seria otimizado, mantendo a pressão dentro do ambiente ao nível desejado, e elas serão localizadas a cada aproximadamente 10 km. Cada 10 km haveria uma desses containers com esses sistemas para manter a pressão do jeito uniforme pelo túnel. Cada tubo, né, desse transporte teria uma média de 4 metros de diâmetro, com uma pressão em torno de 100 pascal. Ali embaixo você pode ver um mapa mostrando a diferença entre os níveis de pressão em certas áreas da Terra. E ali você pode ver que o do Hyperloop está muito acima do que a pressão exercida do Monte Everest, por um exemplo. Como seria o funcionamento do magnetismo? Que esse seria o que daria o transporte em si, o funcionamento do Hyperloop, né? Ele seria uma levitação magnética passiva, como está escrito ali, chamada de Intatruck, TM, que foi desenvolvida pela empresa da Hyperloop TTT, de onde estou tirando as informações que em breve irei mostrar, que ele é só uma configuração de ímãs, como está mostrado na imagem, chamada de Hallback Array, em que a direção do sentido magnético de cada um desses ímãs elas seriam viradas em torno de 90 graus para o que seriam os seus vizinhos, seus ímãs vizinhos. Isso faz, diferentemente de um conjunto de ímãs normais, posicionados da mesma forma, em que meio que o campo e a direção magnética iriam se unificar em um só e criar como se fosse um grande ímã, ali não. Ali um lado ele acaba juntando essa direção magnética, criando um sentido muito mais forte de um lado, enquanto do outro lado do ímã, essas ondas, né, seriam meio que, não vou dizer essa palavra, né, mesmo estando correta, mas seriam anuladas. Elas não seriam totalmente zeradas, mas iriam diminuir a um ponto quase insignificante. E, né, esse sistema, devido à força estar aplicada, uma grande força estar aplicada de um lado, ele seria utilizado para a movimentação do sistema, permitindo uma levitação por um trilho que não fosse alimentado por meio de energia, igual outros trens de alta velocidade, coisas do tipo, e teria pouco gasto também da pouca energia que seria utilizada para iniciar o movimento, já que sem as questões das forças de arrasto que interveriam num trem normal, ali não haveria. Então, essas forças seriam reduzidas, assim o consumo de energia para iniciar o processo seria menor. Caso, né, a energia do sistema inicial ela dê problema, falhe, a cápsula automaticamente vai reduzir a velocidade e vai acionar as rodas auxiliares, que serão colocadas para manter o trem em movimento até alcançar o destino necessário. Quais são as vantagens desse sistema do Hyperloop? Primeiro é a velocidade. A velocidade desse sistema é até 10 vezes maior do que um trem convencional, chegando a 1.000 km por hora, como já citado. Também é 3 vezes, né, que não está citado ali, mas é 3 vezes maior do que outros trens de alta velocidade que existem hoje em dia. Além disso, existiria uma menor emissão de carbono,
já que haveria um baixo uso de energia durante o trajeto, e quando o sistema, né, porque o sistema ele pode ser passado tanto pelo nível do solo, né, como um trem convencional nesses tubos, ou abaixo da terra. Então, nessas partes que seriam um dos níveis do solo, tanto as cápsulas que teriam um sistema de captação de energia solar, quanto os túneis, elas poderiam armazenar essa energia que seria utilizada posteriormente dentro do próprio trajeto. Também haveria a questão da natureza, em que, diferentemente dos outros trens, eles não enfrentariam problemas com chuva, problema com vento, problema com nevasca, problema com outros tipos de desastres ambientais, e o principal deles é a questão do calor. Eles não iriam sofrer esse prejuízo que o calor muitas vezes causa em altas temperaturas e de deformação do trilho, já que ele não estaria exposto a esse tipo de situação. Também a questão do espaço. Algumas estações de Hyperloop, que não fossem as principais, que seriam maiores, elas ocupariam um espaço muito menor do que estações convencionais, e os sistemas de túneis seriam menos invasivos, já que passariam pela região subterrânea e não precisaria intervir tanto na parte da superfície de um local. Quais são as desvantagens do sistema de Hyperloop? Primeiro é o alto custo tanto para a implementação inicial desse sistema, posteriormente a manutenção e o principal, né, antes de iniciar qualquer um desses projetos, a aquisição dos próprios terrenos. Certos locais, tanto dos Estados Unidos, que seriam os primeiros, e da Europa, o custo pode variar entre 20 milhões até, no máximo, ali 65 milhões de dólares por milha, um custo elevadíssimo. Além disso, haveria problemas de segurança, como mesmo que dentro do túnel o risco de incêndio seria baixíssimo devido à falta de pressão, devido a essa questão de ser a vácuo, né? Ele ainda assim poderia ocorrer um incêndio dentro das cápsulas, o que seria horrível, a pessoa praticamente seria cozinhada dentro. Também haveriam problemas com a comunicação externa, já que o material do tubo ele poderia atrapalhar e interferir na comunicação, mas ainda existem formas de contornar tal problema. Também existe o caso de evacuação de emergência. Caso precise algum risco de acidente ou algo do tipo, precise evacuar em larga escala o sistema de tubos, como o sistema de cápsulas, como os tubos têm poucas saídas, aí haveria um problema desses deslocamentos, porque se a cápsula parar em um ponto em que as saídas mais próximas elas são podendo ter até uma grande diferença de metros, né? As pessoas irem para esses locais demoraria um pouco, até lá a tragédia poderia ter ocorrido. Aí também vem a questão da opinião pública. Se hoje em dia, com o avião, que já é bem estabilizado, já tem bases científicas, tem estudos que comprovam que é um sistema de transporte seguro, e com raríssimos acidentes, muitas pessoas ficam com receio de andar porque tem medo disso, imagina com esse novo tipo de sistema de transporte. Imagina você explicar para o público como ele funciona. E a questão da velocidade, que chega, dependendo do Hyperloop, pode ser maior do que o avião, né? Como já citado, 1.000 km por hora. E também a questão de que os primeiros países a alcançar isso seriam os países já em desenvolvidos, né? Os países em desenvolvimento teriam mais problemas. Porque os países em desenvolvimento são os que mais precisariam disso, né? De um modo imediato. E enquanto os países que já têm o potencial de fazer isso bem mais rápido, né? Países como os Estados Unidos, países da Europa, países da Ásia como Japão, Coreia do Sul, China, entre outros, eles fariam esse sistema primeiro, sendo que o sistema de transporte deles já é um sistema bem estabilizado em outras áreas, enquanto os países que estão precisando, né, ou seja, que estão em desenvolvimento, eles estariam atrasados, sendo que eles são os principais para a necessidade do sistema. E no Brasil, existe a proposta do Hyperport, que é um sistema de transporte avançado para cargas, que pode chegar até 600 km por hora, ligando o Porto de Santos até a cidade de Rio Preto, passando pela São Paulo capital e a cidade de Campinas, que são grandes regiões industriais. Essa proposta está sendo desenvolvida pela Hyperloop TTT, o grupo EGA e a Universidade Federal de Santa Catarina. Quais são os possíveis benefícios desse sistema aqui no Brasil? Além do transporte rápido de cargas, principalmente desse porto que é o mais movimentado, ela também seria ampliada para atender futuramente as crescentes demandas do Brasil em outras regiões, caso seja necessário, iriam diminuir as questões de congestionamento, questões do meio ambiente, entre outros. No geral é isso, agradeço pela atenção. Isso foi apenas um resumo, é claro. Se você tem interesse em desenvolver ainda mais e pesquisar ainda mais, aqui estão as fontes de onde eu retirei essas informações, e você também pode pesquisar por outros meios.